Olá, queridos irmãos. Desejo do fundo do coração que todos estejam muito bem. Hoje vim para trazer um recado, porque parece que só foi anunciar a chama violeta, o trabalho da Ordem de Saint-Germain, que eu ancorei em 2021, na sequência da Ordem de Arcanjo Miguel, um ano depois. E parece assim, só de estar trazendo esse tema, de estar me preparando para trazer esse tema, eu vou fazer várias lives, eu já disse. O lançamento vai ficar para a última semana de setembro, mas vai dar tudo certo. Só foi a gente falar em chama violeta e o tema dessa semana está sendo, porque hoje é quinta-feira, mas já finalizando praticamente, foi um processo de liberação muito profundo, veio como tema, e envolve as questões kármicas. E eu me recordei, eu tive 2 ou 3 situações muito parecidas, a sincronicidade está a todo vapor, e tive 2 ou 3 situações muito, mas muito parecidas, para não dizer semelhantes. E aí eu resolvi trazer esse conteúdo aqui, para que se você ou você conhecer alguém que esteja passando por essa situação, você possa compartilhar essa pequena live que eu vou deixar aqui, porque vamos ajudar a quem precisa. Sempre essa é a ideia. O tema foi situações kármicas. Veio até mim algumas pessoas, assim, relatando um pouco sobre a forma como tudo isso apareceu. Foi muito parecido com os temas que eu trabalhava em consultório, quando tinha essas situações. Muitas pessoas me procuravam. Eu sempre fiz processo terapêutico. Eu não era uma terapeuta especificamente espiritual, nunca fui. Mas sempre trabalhei temas de muita profundidade, que hoje existem técnicas com os nomes das quais eu fiz por muitos anos. Mas eu me lembrei muito dessas situações que as pessoas me traziam e a forma como a gente trabalhava. Eu quero compartilhar com vocês e deixar aqui a minha orientação em relação a essas situações. Como que você pode identificar situações kármicas? Bom, situações que parecem de conflito, que parecem que não se dissolvem por nada. E quanto mais a gente tenta mexer, tenta ir na direção do acerto, parece que as coisas de repente viram de perna para o ar e pioram muito. Então começa às vezes com um pequeno conflito, às vezes envolvendo bens materiais, para ser mais clara, porque esses foram os temas, herança de família e outras coisas mais. Envolve ou não questões materiais, mas assim, parece que não tem acerto. Nada do que você possa fazer naquela direção para poder apaziguar, para poder trazer compreensão, para poder trazer solução. Você oferece soluções. Você, às vezes, até recua e diz, não, eu estou disposto a. E até posso envolver, agora me ocorreu de colocar isso, me lembrei também, vou fazendo os links, de memória, das coisas todas que eu trabalhava. Também a gente pode colocar nessa lista aqui, dentro desses conflitos, separações muito tumultuadas, muito dolorosas, muito sofridas, envolvendo acertos, envolvendo distribuição de bens, envolvendo conflitos de relação, e que a gente para, de repente, diante daquilo tudo e diz, meu Deus, aonde isso foi parar? E a gente, diante daquelas situações, a gente não sabe nem como aquilo chegou a tal condição, de tanta complexidade, de muita dor e sofrimento, de muito conflito de dor e sofrimento, e parece assim insolúvel. Você olha para aquilo e diz assim, isso não vai se resolver, nunca. De tão grande que é o processo que acaba acontecendo. Eu falei para todas as pessoas que me procuraram, porque algumas até vieram de uma forma bem direta, Josi, eu já fiz de tudo.
né? Vou dar o exemplo da pessoa que tem mais esclarecimento, que me procurou e que até citou. Eu já orei, Bom, teve uma que disse que já tinha feito novena, as coisas que as pessoas me trouxeram que já tinham feito. Josi, eu já invoquei a chama violeta, já entreguei na mão de Saint Germain, já pedi a solução de tudo isso, né? E outras já fez novena, tem feito oração direto, foi numa terapeuta constelou a situação, enfim, nem vou lembrar agora tantas quais as foram assim as frentes de trabalho e de impulso, né, de proposta, de dedicação e doação das pessoas querendo que aquilo se resolva. E todas, a frase final é: eu não sei mais o que fazer, você pode ajudar? Por isso eu estou aqui, para dizer para vocês que quando as coisas parecem não se dissolver, elas ficam extremamente complexas, e às vezes vai alastrando e vai pegando mais pessoas, sabe? Vai envolvendo assim, daqui a pouco, né? Quando você vê, envolve pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. E fica, a palavra que eu quero deixar aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer, parece um emaranhado. A situação fica num ponto de, meu Deus, isso é um emaranhado. O que a gente pensa numa coisa emaranhada? Um novelo todo torcido, todo truncado. A gente perdeu o fio da meada. O emaranhado é quando uma situação que está emaranhada, né? Ela parece não ter solução porque a gente não vê saída. A gente não sabe onde está a ponta, o fio da meada, como a gente diz. Por onde que eu começo? O que mais eu devo fazer? Eu vou deixar dito aqui, vocês precisam entender isso. Quando essas coisas, vocês que eu digo, né, todos nós precisamos ter mais consciência, claro. Esse é o papel do desperto, ter mais consciência, mais orientação, mais esclarecimento, mais informação, porque ser desperto é um desafio hoje, né? A gente precisa lidar com tudo isso. Então, a gente precisa procurar a melhor forma. A gente não vai alimentar o emaranhado para que fique pior. Então, se nós somos despertos, a gente tem uma visão diferente de tudo aquilo. A gente consegue se distanciar, dar um passinho para trás, se desapegar do processo todo, né? E talvez para ter um olhar um pouquinho mais esclarecedor. A palavra que eu quero dizer, quando isso acontece, é porque é kármico. Nós não passamos ainda o tempo das dissoluções, que eu vou dizer para vocês, as mais dolorosas, as mais complexas, as mais pesadas situações kármicas, elas estão em pauta agora. Mas por que, Josi? Porque agora a guerra entre a luz e a sombra, ela está de tampa aberta. Os tampões de tudo isso está aberto, isso está tudo exposto. Está tudo explodindo nesse sentido, em todas as áreas da vida. O que eu vou fazer com isso? Diante disso, se eu sei que é kármico, nossa, mas nunca tinha cruzado com aquela pessoa e eu estou com uma situação horrorosa com uma pessoa praticamente desconhecida, ou é uma pessoa da família que que eu tive problema, mas que agora parece que não tem solução. Enfim, tudo que vocês precisarem listar dentro dessa linha de pensamento, vocês vão listar. Mas o caminho é igual para todas as situações complexas, dolorosas, difíceis, emaranhadas demais, que nós chamamos de processos profundamente kármicos. Se está no excesso, se está muito intenso isso, é porque chegou um ponto de reencontro dessas almas que ambas estão no mesmo rinque, entenderam? Elas se encontraram no mesmo rinque, ou seja, elas têm, de forma mediana, mais ou menos o mesmo processo frequencial. Elas estão, às vezes, uma um pouco mais consciente, um outro menos consciente, mas elas foram colocadas no mesmo ringue. E agora é para resolver de qualquer forma.
Ou seja, o que eu quero dizer é que foi afunilando de tempos, de anos e anos, e vidas e vidas e vidas, e foi afunilando, 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 e Deus, a estrutura toda divina, o processo de retorno a essa vida, colocou essas pessoas de frente uma para a outra, no mesmo ringue. Isso significa que isso tem que ser resolvido agora. Tem que ser resolvido nesta encarnação. Até porque não terá outra nesse formato. Mas é dada a tamanha importância do processo de retorno das almas que houve uma forma de colocar um frente ao outro, um junto do outro. Colocar essas pessoas, como eu digo, né, veio esse termo e eu estou usando, colocar no mesmo ringue mesmo. Elas estão ali, no mesmo ringue, para fazer o processo acontecer diferente. E aí, muitas das vezes, elas não estão enxergando isso, que é kármico. Josi, agora me dá a solução. O que eu faço com isso? Ok, vamos tentar. O jeito que eu sempre trabalhei. Pedir para as pessoas fazer Ho'oponopono para a situação. Direcionando para determinada pessoa, ok? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. É uma cadência, é uma frase criada com uma cadência divina que tem uma frequência de Merkabah, está dentro de todo esse conhecimento. Por isso que dá certo. Mas, Josi, eu não quero falar isso, eu sinto muito, eu não amo, não estou com vontade de amar, e você me vem com essa coisa de Ho'oponopono. Pois é. Às vezes é difícil a gente fazer um movimento, mas a gente precisa mudar, jogar uma luz muito grande em cima do emaranhado para que as finas cordas desse emaranhado arrebentem. Porque às vezes aquela fina corda que vai arrebentar vai ser o começo de uma nova oportunidade para tudo aquilo se organizar de uma forma absolutamente diferente. Não quero fazer Ho'oponopono, tá bom? Então você vai rezar, vai orar e vai fazer com muito amor, porque o poder do amor, da intenção amorosa, através da fé, da entrega, do desapego daquela dor, você não alimentar mais o conflito, o sentimento de raiva, o sentimento de ódio, de seja o que for que você esteja dentro da situação, é a melhor coisa, porque você vai recuar a energia. Você vai... porque assim, né? Não tem como brigar com um fantasma. Se você recua e aquela pessoa está intensamente ali querendo provocar, ela não tem com quem provocar. A coisa mais difícil que a gente tem é discutir com quem não reage. Já tiveram um relacionamento assim? Eu conheço isso. A pessoa não reage. Você fala, você conversa, a pessoa não reage. É muito difícil você chegar no auge de um clamor da emoção e tentar colocar aquilo e tal, você está contrariado e a pessoa não reage. Gente, isso é muito difícil. Você precisa fazer o papel daquele que não quer mais reagir, porque você não quer mais esse soma, essa carga somática. Eu vou falar muito sobre isso quando for apresentar a Ordem de Saint-Germain. Essa carga somática que você traz em relação àquela alma, de muitas e muitas e muitas e muitas vidas, você não quer mais. Você diz lá no teu interior, não quero mais isso. Acabou. Chega, não vou mais alimentar isso, não vou ser eu que vou continuar tirando as pedras. Você vai achando formas de você dissolver, de você minimizar, de você enfraquecer a luta naquele ringue. Até que você não se veja mais no ringue, você está distanciado de uma forma que você vê o indivíduo, imaginativamente, ele está brigando sozinho. E ele vai cansar. Outra forma é chamar e entregar a chama do fogo sagrado violeta. Sim, são várias as formas, você pode usar todas elas. Você pode invocar a chama violeta, sim, em nome de Saint-Germain, em nome de Deusa Kuan-Yin, os seres que trabalham com a era de Aquário são esses seres. A deusa Kuan-Yin é a deusa da compaixão e ela trabalha com o processo kármico porque ela faz parte do conselho kármico. E você vai chamar a Mãe Maria porque as duas grandes regentes do conselho kármico são elas. E você vai entregar essa situação. Mas o ideal é você invocar a divindade de cada um. Se você está de fora, é uma terceira pessoa,
Você pede em nome do fogo sagrado da chama violeta, em nome de Saint Germain, em nome de Deus Aquanin, eu invoco as divindades, a divina presença. Eu sou de cada pessoa envolvida. E peço que essa condição aqui criada e gerada e potencializada pela ausência de amor, essa situação seja levada aos conselheiros do karma. Esta é a melhor forma de você dissolver, de você enfraquecer um determinado conflito, porque se nós estamos falando de karma, nós estamos falando de muitas vidas que provavelmente vêm se repetindo, as pessoas vêm se reencontrando e elas não estão preparadas para o perdão. Elas não estão preparadas para suavizar nada. Então, você nada mais faz que entregar aquela situação para o conselho kármico para que estas pessoas envolvidas possam receber orientação inconsciente quando estiverem dormindo, quando estiverem em trânsito em outras dimensões, para que a cura seja realmente quântica. Então, que as pessoas possam transitar das dimensões, possam receber inconscientemente informações importantes para que aquela pessoa que está no tempo de ceder, de compreender, de aceitar, de agir diferente, ela consiga ter forças de fazer isso, de recuar. Porque somente assim haverá a ressignificação com a participação do conselho kármico. Porque as situações dolorosas e muito intensas, né, como eu estou falando aqui, mostrando para vocês, quanto mais sério a coisa está, mais precisa haver uma intervenção divina. E nada mais, nada melhor será que os senhores do karma e os mestres pessoais e individuais de cada ser. Por quê? Não importa o momento evolutivo de cada um, se está evoluído, se não está, se tem compreensão, se não tem. Não importa o momento de qualquer pessoa dentro desses processos. Ela sempre vai ter anjos divinos, mestres, orientadores que estão muito próximas dela. Então, se você joga uma vibração assim do fogo sagrado da chama violeta com a intervenção divina dos mestres, dos senhores do karma, você vai estar ajudando para que cada uma dessas pessoas envolvidas consiga abrir a porta que não está conseguindo. Vem aquele fluido, aquele impulso do nada e a pessoa é impulsionada a agir diferente. É lindo isso, eu já vi muitas vezes isso acontecer. Tenho muitas histórias e relatos de pessoas que alcançaram essas dádivas e eu confio muito na intervenção divina. Eu entrego sempre tudo que está na minha vida, eu entrego para os seres que estão junto a mim, que fazem parte da minha vida e destino. E isso quer dizer consciência, responsabilidade e atitude positiva. Nós temos que ter atitudes positivas, nós temos que entender quais os movimentos que favorecem a nossa vida, a nossa existência. E participar e fazer aquilo que cabe a nós. Nós temos que ter essas posturas. Isso se chama inteligência emocional. Era esse o recado que eu queria dar para vocês. Não vamos ficar, como é que tem um termo, deixa eu me lembrar, dar murro em ponto de faca, né? Não é assim que fala? Eu já ouvi muito isso. Pare de se machucar. Recue. Mas deixe teu orgulho de lado. Respire fundo e entenda que o orgulho não vai te acrescentar absolutamente nada. Às vezes, algumas vezes, é melhor a gente não ter razão, não fazer questão de ter razão, sabe? Porque a sabedoria vem da forma como você lida com as situações. O quanto você contribui positivamente para desarmar as situações que estão na sua direção
e que às vezes uma pequena ação, uma atitude, uma mudança de forma de agir, de você agir diferente do que você sempre fez nas relações, pode mudar todo o destino da tua vida. Todo. E às vezes os seus mestres, os seus orientadores estão ávidos para que você alcance essa mudança. Aquilo que a gente já falou aqui, e que vocês já ouviram de outras pessoas, se nós queremos resultados diferentes, que a gente não queira que de novo esteja acontecendo comigo isso. Ai, de novo voltou a acontecer isso comigo, escuto isso. Mas por que de novo está acontecendo de novo? Porque você agiu igual. E às vezes com ignorância. Às vezes a gente agiu impulsivamente. E a pior coisa que tem, o que mais prejudica a evolução humana é a impulsividade. Porque quando a gente é impulsivo, a maioria das vezes, nós nos arrependemos daquilo que a gente fez, da forma como agiu, quando a coisa já está numa proporção que não tem mais volta. A gente precisa trabalhar a nossa inteligência emocional. A impulsividade, a impaciência, a intolerância são os pontos mais importantes que vão impedir a sua evolução na forma de ser. Nós precisamos mudar com inspiração que venha do alto, do amor divino, né? A gente precisa se abrir muito às orientações dos nossos mentores que estão trabalhando arduamente em nossos nomes. E a gente não tem ideia do trabalho que às vezes a gente está dando, né? Pois é. Então, é preciso nós ajudarmos, fazermos movimentos, alterar a forma, buscar recursos, às vezes, para mudar esses formatos. As pessoas dizem, nossa, Josi, você é tão calma. Eu escuto isso a vida inteira, né? Mais ou menos, entre aspas. Eu escuto isso desde que eu comecei a usar florais. Antes eu era uma pessoa silenciosa. É difícil acreditar que Josiméria era silenciosa? Pois acredite. Era na minha, sabe? Mais observava do que falava ou do que agia, observava muito. Aí eu encontrei florais. E eu uso florais há mais de 20 anos. Porque eu acredito que se existe algo para ajudar a elaborar emoções que estão em mim, que eu entendo, que eu identifico que não fazem bem para mim, por que eu vou ficar acumulando isso tudo? Não, né? Então, a gente precisa entender esses formatos todos e buscar ajuda, né? E eu acredito muito, uma das maiores ferramentas para mudar e lapidar a pessoa que nós somos precisa ser de dentro para fora. Precisa ser uma inspiração interior que venha de dentro e esse impulso inspirador vem da essência floral caracterizada ou referenciada à emoção que eu não tenho domínio. Procurem terapeutas florais, procurem usar florais para se tratarem, para se autolapidarem. Cura-te a ti mesmo. Foi a frase que o Dr. Bach trouxe para nós, um dos primeiros livros dele, que foi o primeiro, né? A primeira pessoa, o primeiro médico, ele era um médico, ele primeira pessoa que trouxe e que criou esse modelo e exemplo, seguido por muitas almas iluminadas, que expandiram tanto, com tantos benefícios, com tantas flores, porque cada flor trabalha uma emoção do ser humano. Gente, não sei se isso acrescentou de alguma forma para vocês, mas eu não sei, eu senti que eu devia trazer esse assunto para vocês, esse tema hoje. E aqui está. Então, agora, bora fazer uma meditação, bora entender melhor se você está passando por alguma coisa, como alguma situação específica, o que você pode fazer, o que você pode estar trabalhando de uma forma melhor. Enfim, tem que buscar melhorar. Perfeito?
vocês busquem fazer mais coisas por vocês. A melhor coisa que a gente faz por nós é nos ajudarmos, tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima vez, tá bom? Tchau, tchau.